Software não é apenas codificação, mas também toda a sua documentação associada. Somerville, os 3 primeiros capítulos descrevem muito bem isso. Então eu aprendi sobre essa questão de estar sempre em planejamento e de colocar ele sempre no papel, né, para depois evoluir o software. E o que eu mudaria? Mudaria nesse módulo se fosse colocado uma template, né, que para nós alunos, né, pudéssemos orientar nele. Gravando o vídeo do módulo 3 sobre engenharia de software, né? Como o professor disse, a gente tinha que focar em algo, porque era muita matéria mesmo, era muito corrido, pouco tempo para estudar essa quantidade de matérias. A engenharia de software não é um requisito fácil, envolve muitas fases, envolve engenharia de projeto, porque o software em si é um projeto, porque ele tem um início, meio e fim estabelecido. Existem metodologias criadas para se fazer isso, já existem vários padrões que foram treinados, foram criados e para se chegar na melhor forma possível de resolver essas questões. Sabemos que é uma matéria longa, extensiva, né? E a gente sabe que a maioria dos integrantes do nosso grupo ou de outros grupos não estão já familiarizado com essa matéria. Eu já tenho muitos anos que trabalho com isso, né? Já passei muitos problemas a entender algumas questões que são dessa área, né, de desenvolvimento de software. Mas eu gostei, achei bem extensivo o conteúdo, deu para buscar aquelas pessoas que não entendem, buscar um entendimento real do que estava acontecendo ali, do que iria acontecer, né? Porque o legal de você estudar engenharia de software não é ver só as fases, e sim você ver que no final vai sair um produto de toda aquela fase de planejamento, de execução, de teste, de implantação, do levantamento de requisitos com stakeholders. Temos muitas bibliografias sobre o assunto, com Pressman, com outros, né, o Somerville, né, e N autores aí que destacam mesmo essa parte de engenharia de software, né, que é um processo muito cuidadoso e que com o tempo, experiência, não é 100% feito dentro das indústrias. Algumas empresas gigantes na área de desenvolvimento tentam seguir todos esses procedimentos, mas outras não. Outras seguem o básico, umas não dão nem moral para a área de engenharia de requisitos ou de software, porque acha que é perda de tempo, é gasto de valor, mas a gente sabe que não. Sabe que a prototipagem, um elemento bem feito, leva a entender melhor o que você quer, aonde você quer chegar e por quê. Outra parte também que não é muito destacada dentro da engenharia de software é o levantamento de requisitos, levantamento de risco, que eu fiz uma parte eu me especializei muito nessa parte de levantamento de riscos, ver o que poderia ser melhorado, ver o que se acontecesse X e atrapalhar em algo, para entender toda a métrica de tempo, que quanto mais ela for diluída em pequenos pedaços, em pedaços bem pequenos, fica mais fácil a gente conseguir delimitar o tempo o mais próximo possível, porque definir o tempo de um produto, saber qual é a velocidade dos seus desenvolvedores, saber o que o seu cliente espera, não é tão simples. E a gente sabe que a maioria dos softwares são entregues fora do tempo, fora do prazo, né? Então, assim, a documentação ela é de extrema importância
nesse requisito que foi. Então, eu acho de suma importância. O que eu mudaria? Eu mudaria como foi feito a divisão das semanas. Porque a primeira semana ficou muito rápida, ficou muito confuso, porque muita gente estava chegando, muitas explicações, muita didática envolvida. E assim, eu acho que a primeira semana tinha que ter deixado para pesquisa, para ser ambientação, para discussões internamente do grupo. E na segunda semana, sim, entregar essa primeira entrega. Né? Já vimos de um outro módulo que as entregas eram as maiores, né? Esse módulo eu achei legal porque é muita coisa para ser entregue, então eu achei que foi de valer essa divisão. Tá? Tivemos alguns problemas aí com tutorias e detalhes, mas que foi resolvido e conseguimos chegar num diferencial. Nesse módulo de desenvolvimento, foi-nos pedido que criássemos um projeto de software. Software, portanto, são programas de computadores que geralmente têm uma interface gráfica agradável para a utilização do usuário. Portanto, no princípio fizemos um levantamento de ideias, pois um bom programa executa uma tarefa que facilita a vida dos usuários. Um programa de sucesso é aquele que os usuários consideram o mais útil possível. E aí partimos no primeiro momento para escrever o documento do projeto. Esse documento ele esboçou características principais e que você pensa ou tenta atingir com o projeto. E no próximo passo, criamos a ideia de um protótipo. Esse é um programa que deve ser básico e deve exibir aquelas funcionalidades que você deseja atingir junto ao seu cliente. É importante também não esquecer da parte de teste, né? Pois uma outra vez, os bugs, as falhas, é a maior dificuldade encontrada aí pelos desenvolvedores. Então, é importante fazer esses testes para corrigir possíveis erros. O que aprendemos? O que aprendemos nesse módulo, né? Bem, para mim tem sido uma experiência bastante significativa, pois o grupo tem interagido bastante no intuito de chegar a um produto final, que é sem dúvida o protótipo do projeto. E isso a gente tem avançado muito. E o que a gente faria diferente? Eu penso que no contexto geral foi bem significativo e produtivo, mas foi perceptível o não alinhamento do projeto da PBL, que gerou alguns desconfortos, pois não tivemos tempo hábil para as pesquisas e levantamento de requisitos em um primeiro momento. Então, para mim seria um pouco mais de tempo nesse princípio de módulo, para a gente estudar um pouco mais, pesquisar um pouco mais, estudar mais as ferramentas e aí sim colocar ele em prática. Para esse módulo eu tive que compreender, né, como que esse trabalho é complexo, porque envolve muitas etapas, envolve muitas pessoas, né, e como articula tudo isso. Primeira coisa foi entender que que as etapas são bem organizadas, são bem definidas, né, e essas etapas elas são usadas para definir, para desenvolver, para se manter um software depois. Não é só criá-lo, tem que mantê-lo depois, né? Para desenvolver um software, ele necessita de uma função, de uma utilidade. Ninguém vai criar um software sem motivo, sem nenhum público-alvo específico, sem necessidade, porque seria gasto de tempo, de dinheiro, e não haveria utilidade para isso, né? Para isso se levantam as necessidades e se definem as atividades que serão executadas, né? Então você tem que primeiro saber para que você vai criar, qual o público que você vai atender e por que você vai fazer isso. Quando essa parte toda conceitual já está definida, já está tudo alinhado, tudo resolvido,
né, a gente passa para a segunda parte, que é formar um cronograma de ação, de execução, para se cumprir os prazos junto ao cliente. Né? Então, primeira coisa, já sabe o que vai fazer, agora é como fazer e quando a gente vai fazer. Né? Ok. Então, depois dessa etapa, definidas as etapas, as datas das entregas, a gente precisa definir quem é que vai fazer. Né? Quais serão as pessoas envolvidas nisso, quais serão as equipes, qual vai ser o custo disso, quanto cada um vai receber, como é que funciona, né? Seria essa parte. Né? Então, depois do software, a gente percebe que tem vários papéis aqui para execução, né, para manutenção de um software também. Tudo isso foi lido, foi estudado, foi discutido, é muita informação, né? Como eu não sou da área, eu sou leigo, né, nesse termo, eu tenho algumas observações em relação sobre o que eu faria diferente. Né? Eu, sinceramente, eu incentivaria para que esse módulo ele fosse um curso. Nem que fosse um curso muito intensivo ou extensivo, mas que tivesse um público-alvo bem delimitado, né? Porque eu acho que o nosso curso ele é aberto, ele não tem nenhuma exigência prévia, né? A não ser que seja graduado e que tenha interesse em ser inovador em mídias. Eu achei o módulo muito pesado, muito complicado. Para mim foi russo até assim, nossa, depois de ler muita coisa que eu comecei a entender, depois de muita discussão na webconferência, eu comecei a pegar o fio da meada. E não acredito que sou expert do assunto, não acredito nisso, acredito que eu tenho uma outra visão, uma visão que eu desconhecia, né? Mas eu reafirmo, eu incentivaria que esse módulo tivesse um público-alvo bem definido, com critérios de inclusão bem claros, né? Com critérios de exclusão também, que os prazos fossem alongados para que todos pudessem ter o devido aprofundamento, né? E quem sabe um curso à parte, que não precisava estar nesse conteúdo das inovações em mídias. O que eu mais abstraí nesse módulo foi em relação à primeira etapa, a etapa de escopo do projeto, porque eu acredito que essa etapa de escopo ela pode ser levada para outros tipos de projeto de outras áreas, sem ser de engenharia de software. Então, eu tive a oportunidade de me aprofundar nisso, ter uma visão diferente, ter um conhecimento diferente, porque eu não sou da área. Então, eu tive uma visão completamente diferente, vou levar isso para a minha área. E o que eu mudaria é exatamente o tempo dessa primeira etapa. Eu acho que o tempo para você ter um insight da ideia e para você organizar isso, ele tinha que ser um tempo maior. É isso. Eu pude assimilar que software é um produto intangível nas leituras que a gente teve do Somerville e das outras biografias orientadas pelos professores. É intangível porque a gente não tem, ele não é palpável, a gente não pode pegar igual a gente pega um produto qualquer, igual uma cadeira, uma caneta, esses são tangíveis. Né? E como esse software ele é intangível, fica difícil a gente propor, né, custos e como que a gente vai cobrar sobre esse desenvolvimento. Nesse ponto entra a engenharia de software, né, que vem organizar esse processo de construção do desenvolvimento de um software, né, evidenciando assim métricas para esse desenvolvimento, tornando possível mensurar as etapas de todo o desenvolvimento de software. Assim deixa mais claro, mais fácil a gente, né, fazer um custo em cima desse desenvolvimento. Né. Ok, numa outra oportunidade para esse desenvolvimento, se aparecer, eu destinaria 50% do tempo nas tarefas iniciais do projeto. Ou seja, que é desenvolver ideia, levantamento de requisito e escopo. Somente depois desses início, está bem estruturado, está bem fechado com o cliente, eu partiria para o desenvolvimento, as demais etapas que é o desenvolvimento, o teste e a implantação. Apesar de ser da área, não tem muito conhecimento acerca de desenvolvimento de softwares. Através desse módulo, eu pude perceber quais são os profissionais envolvidos, quanto tempo se gasta e uma estimativa de preço para desenvolver e implementar um software.
E o que eu mudaria no nosso software seria a implementação de elementos que não estão inseridos na plataforma, como, por exemplo, a emissão de certificados ou comprovantes de matrícula. O software é um programa que vai atender às necessidades daquele que vai utilizá-lo. Seja uma empresa, seja os seus funcionários ou seja a sua clientela. Eu entendi que para a produção de um software não é necessário apenas pessoas entendidas de programação. Software também tem uma parte de roteirização e pessoas que são boas nisso também podem contribuir significativamente para a criação de um programa. É necessário também um estudo das suas funcionalidades, uma visão do cliente que é leigo e precisa de um programa que seja fácil e prático para o seu uso. E essa visão de cliente, essa visão de usuário, muitas vezes os programadores não possuem. E o que eu faria diferente seria exatamente isso. Observaria a visão do cliente para que realmente seja um software fácil de ser trabalhado. Bom, refazendo aqui a nossa avaliação desse módulo, né, a respeito do trabalho desenvolvido, acredito que a organização e todo o processo foi muito bem elaborado e muito bem estruturado para que a gente pudesse acompanhar em etapas, né? A programação semanal também foi bastante interessante para que a gente pudesse acompanhar em etapas o nosso trabalho. Bom, o fato de eu ter feito um parto no meio do módulo atrapalhou um pouco a minha participação ativa, eu só pude participar mais ativamente nas primeiras 2 semanas, mas isso me proporcionou um conhecimento bastante interessante da estruturação de um software, de como a gente pode trabalhar nesse projeto, né? E para mim foi bastante rico o aprendizado. Espero ter podido colaborar, né, como foi possível. Para os próximos módulos, pretendo ajudar de forma mais eficiente o grupo.